Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Eu sou a Aline e hoje a gente começa com uma estreia, né? Uma estreia aí do nosso Clube do Livro. E aqui eu vou trazer alguns livros que fizeram parte da minha jornada de autoconhecimento, do meu desenvolvimento nos relacionamentos. Eu quero trazer para vocês livros que reforçam tudo que eu já trago aqui, para a gente aprender, para a gente se inspirar, para a gente refletir, para a gente comunicar com o coração, com a nossa essência feminina, para a gente entender sobre nós, sobre o que a gente precisa e para a gente também aprender a expressar isso para os homens, para a gente finalmente fazer as pazes com o outro, comunicar isso de forma amorosa para que a gente também receba na proporção que a gente dá. Aqui eu quero que vocês aprendam essas diferenças para que não elas sejam algo para afastar a gente do outro, mas sim para a gente complementar, para a gente se unir e para a gente principalmente conquistar o relacionamento que a gente tanto deseja. Então, pega o seu cafezinho e vem comigo. Para começar a nossa estreia, eu trouxe um livro que ganhou a votação lá no Instagram, que é um livro clássico dos relacionamentos, clássico sobre comunicação, e é um dos meus preferidos, que é Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, do John Gray. John Gray, que é um autor conhecido mundialmente, terapeuta, especialista em relacionamentos. Ele foi lançado lá em 1992, mas ele ainda continua sendo uns livros guias, coringa, para quem quer melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, para quem quer aprender a expressar clareza. Porque se a gente não se expressa, de nada adianta a gente estar sentindo, de nada adianta a gente querer algo. Se a gente não souber comunicar para o outro, a gente cria um distanciamento e muitas vezes os relacionamentos não dão certo, não é porque não existe amor, não é porque não existe vontade de ambas as partes, é porque elas ficaram ali num silêncio e não souberam comunicar os caminhos que elas gostariam de percorrer. A ideia central desse livro é falar que homens e mulheres enxergam o mundo de formas diferentes. É como se eles vivessem em planetas distintos. Homens em Marte e as mulheres em Vênus. Eu gosto muito porque ele traz de uma forma leve. É assim, é um guia que a gente passa a entender o outro, para de se confundir e para de achar que a gente não tem aquilo que a gente quer. Então, serão 4 episódios e cada episódio a gente vai bater um papo sobre 3 capítulos. E hoje, começando com o capítulo 1, que começa lá na página 19, pode ser que algumas edições dos livros possam mudar. Eu gosto muito porque ele traz essa metáfora de Marte e Vênus. Os homens são de Marte. Se a gente pega lá na astrologia e vai entender o que significa Marte, Marte, ele é o planeta da energia, o planeta da ação, da determinação, né, daquele impulso, daquela coragem. A assertividade é a linha reta, né? Eu quero e eu consigo e eu vou, aquele impulso. Características que o taoísmo traz também com o yin e yang. Então, se a gente pega a energia masculina, né, o yang, são essas características que são exemplificadas também. Ele traz muito claro essa diferença de como opera isso, né? Como operam os homens a partir dessa analogia com o planeta Marte. Isso quer dizer que as mulheres não têm isso? Não, claro que não. É porque os homens têm essas características evidentes por questões biológicas, por questões sociais, evolutivas. Então, tem uma série de fatores que construíram a figura masculina com esses elementos mais evidentes. A mulher, por sua vez, trará características que serão só delas, mas que ela também pode ter as características masculinas e, inclusive, ela tem. E ela traz a característica masculina como um apoio e um complemento para dar força para o lado feminino dela, porque nós
não conseguimos exercer o nosso feminino na nossa maestria se a gente também não tem um masculino muito forte nos apoiando. Isso não somente um homem do lado, mas essas energias muito bem trabalhadas dentro de nós, essas características. A mulher, quando a gente diz que ela é de Vênus, né, ele traz essa analogia, o planeta Vênus é o planeta que simboliza o nosso lado feminino, é o nosso lado artístico e eu gosto muito porque Vênus traz essa questão mais espiritual, além da matéria. E nós mulheres somos muito assim, né? A gente tem essa habilidade de perceber o sutil, o extrafísico. E eu acredito que, depois a gente vai falar muito disso no decorrer do livro, mas eu acredito que por isso que a gente tem essa tendência a olhar muito além das coisas, a querer melhorar as coisas, a querer aprofundar, porque a gente não olha somente o superficial e a matéria, a gente olha um mundo extrafísico. Nós temos a habilidade maior com a intuição. Então, olha só como são características preciosas que tem os homens, que tem as mulheres. Um homem, ele precisa do seu feminino muito bem trabalhado para ele ter essa garra e saber caminhar, assim como a mulher precisa dessa força masculina para sustentar também as suas decisões que vem com a intuição. Essa analogia eu acho tão bonito também, o estudo do taoísmo que traz essas diferenças. E quando a gente entende isso, a gente vê o outro não como um competidor, não como alguém que vem para nos oprimir, para nos ofuscar, e sim como alguém que vem para somar, para adicionar um ingrediente maior nessa receita. Então eu acho muito, muito legal. E aí eu separei uns trechos do livro também aqui na página 20. Isso daqui é tão precioso. Os homens esperam equivocadamente que as mulheres pensem, se comuniquem e reajam da maneira como os homens o fazem. Já as mulheres, erroneamente, esperam que os homens sintam, se comuniquem e respondam da maneira como as mulheres fazem. Nós nos esquecemos que os homens e as mulheres devem ser diferentes. Como resultado, os nossos relacionamentos vivem permeados de conflitos e atritos desnecessários. E isso daqui, quando a gente entende, é precioso e já é uma chave para transformar nossos relacionamentos. Porque os homens demonstram amor de uma forma, as mulheres demonstram amor de outra. Só que nós esperamos que os homens demonstrem da mesma forma que a gente. E aí, quando eles não fazem isso, nós sentimos que faltou algo, que ele não nos deu amor, que ele não nos deu atenção, que ele está sendo insensível. Mas por quê? Porque a forma de comunicar dele é diferente. E quando a gente sabe como ele se comunica, como ele demonstra amor, a gente para de viver na falta e a gente para de achar que ele não nos ama. O amor, ele é construído no dia a dia, na prática, lidando ali com decisões e a comunicação o tempo todo. Se a gente não souber lidar e guiar isso, a gente não sustenta o amor. Pode ser o amor mais lindo, a gente pode achar a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se a gente não souber conversar isso, esse relacionamento ele não se sustenta a longo prazo. Capítulo 2. O Senhor conserta tudo e o comitê para o progresso da casa. E aí ele diz assim, a reclamação mais frequentemente expressa pelas mulheres sobre os homens é que eles não sabem ouvir. Isso é clássico. Ou um homem a ignora completamente quando ela fala com ele. Ou ele ouve por alguns momentos, fica ciente do que está aborrecendo ela e então, orgulhosamente, põe o seu boné de Senhor conserta tudo e lhe oferece uma solução para fazê-la sentir-se melhor. Ai, meu Deus. Ele fica confuso quando ela não aprecia esse gesto. Por quê? Para ele é um gesto de amor, né? Não importa quantas vezes ela diga que ele não está ouvindo, ele não entende e continua fazendo a mesma coisa. E ela quer empatia e não que ele ofereça essas soluções. Aqui é muito legal, né? Porque quantas vezes a gente foi desabafar com um homem, foi desabafar com um parceiro, e aí ele falou assim, faz isso, não, faz aquilo. Mas você tem até os memes, né? Você tá triste? É só ficar feliz. Então eles dão soluções, a gente vai desabafar e eles dão as soluções para aquele problema que a gente está contando. E aí, como que a gente interpreta isso? Meu Deus, que homem insensível esse, né? Eu tô aqui desabafando, contando do meu chefe, contando. E ele diz,
Ah, faz isso e pronto, de uma forma seca, pá, pum, como se não tivesse ali querendo muito que eu me estendesse. E parece que ele tá tão insensível com aquilo que a gente tá contando, né? Por outro lado, o homem tá achando que ele tá dando a maior demonstração do mundo, porque ele tá mostrando para aquela mulher como ela pode resolver aquele problema. Porque os homens demonstram amor dando a solução dos problemas para as mulheres. E as mulheres, elas não querem muitas vezes a solução, elas querem desabafar aquele problema. Porque a mulher, ela se desestressa e ela libera ali aquele problema conversando sobre ele. Então, muitas vezes a mulher, ela encontra a solução de um problema falando sobre ele. Já o homem, ele se incomoda com aquilo, porque ele se estressa. Quando a gente está contando um problema para ele, ai, hoje eu peguei trânsito, e aí eu cheguei, o meu chefe brigou comigo, me deu 3 planilhas a mais para eu fazer, e aí eu não pude almoçar direito. Para a mulher, ela tá extravasando aquilo, ela tá colocando para fora e ela tá relaxando. Só que o homem, ele não entende isso. Para ele, o que que ele entende quando a gente tá contando? Ele não entende que é um problema só, são vários problemas. Peguei trânsito, é um problema. Cheguei atrasada, é outro problema. Meu chefe, né, brigou comigo, me deu mais 3 planilhas, eu não tive tempo de almoçar direito. São vários problemas, 4, 5 problemas. E na cabeça dele, ele se sente também responsável por ajudar aquela mulher a resolver aquele problema. Porque os homens, quando eles compartilham os problemas entre eles, é porque, na verdade, eles estão dizendo assim: olha, eu não dou conta sozinho e eu preciso da sua ajuda. Toda vez que um homem compartilha o problema com o outro, não é no intuito de desabafar, é no intuito de resolver. Então ele fica ali estressado, porque ele fala: bom, eu tenho todos esses problemas para resolver, eu preciso dar uma solução para essa mulher aqui. E aí a mulher fica puta, porque ela acha que ele tá sendo insensível. Na verdade, ele tá demonstrando o amor para aquela mulher. Por outro lado, os homens ficam putos com as mulheres porque a gente fica falando horas e horas do problema, desabafando, mandando textão, mandando áudios intermináveis, colocando detalhe em cada coisa, e aí a gente não dá solução para aquilo, a gente não roda, roda, roda e não chega a lugar nenhum, e aí eles ficam também estressados com esse ponto nosso. Por quê? Porque para eles quanto mais objetiva, assertiva e der a solução para aquele problema, mais você também está se importando com ele, se importando com o tempo dele. Então, olha só como é diferente esses olhares em relação a um mesmo problema. Olha só, a reclamação mais frequentemente expressa pelos homens sobre as mulheres é a de que elas estão sempre tentando mudá-lo. Essa daqui é verdade. Essa daqui, nós mulheres somos craques. Por quê? Porque a gente se apaixona, a gente gosta do potencial de algo. Quantas vezes a gente não conheceu um homem que a gente achou legal? Ah, ele é legal, ele é trabalhador. Nossa, ele daria um ótimo pai de família, ele daria um ótimo namorado, um ótimo marido, mas no potencial, na nossa cabeça. Mas que na prática ele não tá pronto para um relacionamento sério, que na prática ele não te pediu em namoro. Então ele te trata bem e aí você acha que ele daria um potencial namorado. Aquilo daria um potencial relacionamento, mas na prática, fisicamente, concretamente, não aconteceu. Ela forma um comitê para o progresso da casa e ele se torna seu foco principal. Não importa o quanto ele resista à sua ajuda, ela persiste esperando por qualquer oportunidade para ajudá-lo ou dizer o que ele deve fazer. Ela pensa que está acalentando, quanto ele sente que ela está controlando ele. Ao invés disso, ele quer a sua aceitação. Isso é algo assim que eu acredito que é um dos pontos principais que gera os desentendimentos nos relacionamentos. O homem, quando ele está resolvendo alguma coisa sozinho, então muitas vezes ele vai se distanciar para encontrar a solução daquele problema, para não perturbar a mulher dele, porque ele acredita que se eu for contar aquele problema e dizer que eu tô passando por isso, eu vou chateá-la e dar um problema para ela. Só que nós mulheres adoramos, né? Adoramos não, né? Mas quando aquela amiga vem contando mais uma decepção amorosa, a gente vai lá, conforta ela, fala do problema e dá inúmeras soluções para ela, inúmeros conselhos. O que que a outra amiga acha?
poxa, essa amiga se importa comigo, ela tá interessada, olha o tanto de conselho que ela me deu. O conselho é precioso, né, para nós mulheres, é um sinônimo de cuidado, de que eu me preocupo com você. Já para os homens, quando a gente fala assim, olha, tá furando errado aí com a furadeira, coloca do outro jeito, dirige mais devagar. Não é que a gente tá sendo amorosa e cuidadosa com ele, querendo o melhor dele. Ele não entende isso, ele entende o quê? Tá me controlando, não aceita o que eu faço, não confia que eu dou conta sozinho. Olha só que interessante. E aí a gente lá enchendo ele de um monte de conselho e eles puto da vida achando que a gente tá controlando eles, quando na verdade a gente só tá querendo ajudar, né? Mas então o que a gente deve fazer? Deixa o homem fazer do jeito dele. Deixa ele fazer no tempo dele, sozinho. Se ele precisar de ajuda, pode ter certeza que ele vai falar pra você. E aí você pode expressar pra ele, você pode falar: "Olha, quando você precisar de ajuda, eu tô aqui. Se você precisar de algo, me fala", e deixa. Eu sei que pra mulher é um pouco difícil isso, mas se ele precisar, ele vai voltar, entendem? Isso, ó, pode ter certeza que vai melhorar aí já 50% do relacionamento de vocês, 50% dos homens aí que vocês estão conhecendo. Porque os homens, eles valorizam o quê? O poder, a competência, a eficiência e a realização. Eles gostam quando eles conseguem resolver, realizar algo, porque isso reforça neles um poder pessoal. Reforça neles que eles dão conta, que eles foram capazes. Quando eu vou lá e dou um conselho, quando eu vou lá e digo como eles devem fazer, eles sentem que de alguma forma está minando o poder deles. De que de alguma forma a admiração em deixar ele fazer vai minguando. Página 28, ele fala assim: por estar lidando com seus problemas por si mesmo, um marciano raramente conversa sobre seus problemas, a menos que precise de um conselho de um profissional. E aí ele raciocina: por que eu vou me envolver com alguém quando eu posso fazer por mim mesmo? Ele guarda então esses problemas, a não ser que requeira a ajuda de alguém para encontrar a solução. Pedir ajuda quando você pode fazer sozinho é percebido como sinal de fraqueza. Isso é muito interessante. Os homens se sentem fracos quando eles pedem essa ajuda. Às vezes não é nem consciente, de uma forma inconsciente. Lembrando, se um homem não te pede ajuda é porque ele não quer a nossa ajuda. Agora, se ele precisar, ele vai pedir. E quando a gente se antecipa em tentar resolver essas coisas, a gente está muitas vezes saindo do nosso lugar e às vezes a gente está colocando no lugar de sobrecarga, de muitas vezes a gente não percebe que a gente está lidando com o nosso problema e do outro, sendo que o outro nem nos pediu aquilo, né? Então isso é algo que a gente deve se policiar, porque a mulher tem a tendência a isso, né? De trazer os problemas para ela, e porque nessa intenção de amorosidade, mas aí depois ela acaba se sobrecarregando. As mulheres, por sua vez, elas têm um valor, não é no poder, competição, na realização, é o valor no amor, na comunicação, na beleza, nos relacionamentos. Isso é o que é valoroso para elas, o que ressalta, o que é mais importante, o que mais nutre o seu interior. Então, as mulheres gostam muito, elas passam muito tempo amparando, ajudando e acalentando umas às outras. O seu senso de si mesma é definido pelos seus sentimentos e pela qualidade dos seus relacionamentos. Elas experimentam a satisfação em compartilhar e se relacionar. Nós mulheres, quando a gente está com problemas na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos, fica às vezes tão difícil a gente prosperar em outras áreas, fica tão difícil a gente melhorar em outras áreas, porque isso é algo que nos nutre quanto seres humanos, nutre a nossa alma. Então, nós mulheres gostamos de viver em comunidade, gostamos de compartilhar, de expressar, de falar sobre sentimentos, de desabafar sobre eles, sabe? Falar sobre algo e receber conselhos, ajuda para isso, é algo reconfortante. Então, os homens, eles são voltados para fora, para os objetos, para a matéria. A mulher é mais voltada para dentro, para o emocional, para os sentimentos. O homem, ele se sente bem quando ele realiza algo externo, né? E a mulher se sente bem quando ela está nutrida emocionalmente. Aqui na página 31, desista de dar conselhos. Sem esses insights sobre a natureza dos homens, é muito fácil para uma mulher, involuntariamente, magoar e ofender o homem
por quem ela mais ama. Tom e Mary estavam indo para uma festa. O Tom estava dirigindo e depois de mais ou menos uns 20 minutos de darem a volta no mesmo quarteirão algumas vezes, estava claro para Mary que ele não sabia para onde eles estavam indo, que ele estava perdido. Então ela finalmente falou: olha, telefona e pede ajuda para alguém. Só que aí o Tom ficou na dele, ficou quieto e não falou nada. Mas, por fim, eles chegaram à festa, só que tava aquele climão, tava aquele clima tenso no ar, e a Mary não tinha a menor ideia porque que o Tom tava aborrecido com ela, porque na cabeça dela, ela tinha dito: olha, eu te amo, eu me preocupo com você, e por isso eu tô te oferecendo um conselho, uma ajuda. Só que pelo lado do Tom, o que ele ouviu? Eu não confio em você para nos fazer chegar lá. Você é um incompetente. Gente, olha só como a gente pode criar uma confusão por nada, só por não entender o que está passando na cabeça do outro. Para esse homem era importante, era questão de competência. Não, eu vou achar essa festa. É claro, ele podia simplesmente telefonar, perguntar para alguém, mas era uma questão: caramba, se eu perguntar para alguém, eu vou dizer aqui que eu não sei, que eu errei, que eu não sou tão competente quanto ela imagina. Então é como se eu diminuísse o meu valor perante ela. E aí ele queria atingir aquela meta, era uma questão de honra. Então o que nós mulheres podemos fazer nesse momento? É a gente honrá-lo e apoiá-lo. Em vez da gente, né? Quantas vezes a gente fala: olha, a gente já passou por aqui, tá errado esse caminho, acho que você tá dirigindo de forma errada. Por que você não pergunta para alguém: meu Deus, você é tão cabeça dura? Isso é uma comunicação que a gente exerce sem perceber, uma comunicação violenta, às vezes uma comunicação passivo-agressiva. O que a gente pode fazer nesse momento para a gente honrar e não desmerecer a força do outro, daquele homem, e expressar de forma, através da comunicação feminina também? E você pode pedir: olha, posso te dar uma sugestão? Posso te sugerir um caminho? E aí a pessoa, ela se sente à vontade em dizer sim ou não. Não é uma imposição, não é um julgamento. Olha, por que você não vai por ali? E aí você fala: olha, por que você não vai por esse caminho? Olha como é mais invasivo a gente dar esse comando para o outro. Respeitar o tempo também do outro, que o outro está resolvendo algo. Claro, a gente está falando de situações comuns, corriqueiras aqui, a gente está falando em situações de extremo perigo, de nada disso. Mas no dia a dia a gente não minar e não castrar a força do outro. Deixa o outro e pergunta se você pode ajudá-lo, pergunta se você pode expressar uma opinião. E aí, se ele falar não, a gente não precisa se ofender por isso. A gente está entendendo que ele está querendo o melhor pra gente. Ele tá querendo não nos aborrecer. Ele tá querendo que a gente chegue na festa sem se preocupar com o caminho. Se ele precisar da nossa ajuda, ele vai falar, pode ter certeza. E aí, a gente aprendendo esse ponto sobre os homens, ele traz um ponto para aprender dos homens sobre nós mulheres, que é aprender a ouvir. Aprender que nós mulheres gostamos de compartilhar os nossos sentimentos, de compartilhar o que a gente está passando, e que a gente muitas vezes não quer logo aquela solução. Olha, faz isso, faz aquilo. Não, a gente quer simplesmente que a pessoa, que aquele homem que está do nosso lado entenda, que nos conforte. Simplesmente: olha, nossa, que triste isso que você passou. Poxa, sinto muito. É como se a gente fosse vista, a gente fosse ouvida quando um homem faz isso. Por mais que eles tenham uma boa intenção de trazer essa solução, parece que invalida aquilo que a gente está sentindo, porque é muito precioso para a gente os sentimentos. Por isso que ensinar também um homem sobre os nossos sentimentos é também ensiná-lo como a gente gostaria de ser tratada, como a gente se sente bem. E aqui a gente pode encerrar esse capítulo relembrando de que, por mais que a gente goste de modificar as coisas, de aprimorar, de que a gente mostre amor
aprimorando as coisas, refinando as coisas. Quando a gente tenta mudar um homem, julgando, criticando, dando opinião na roupa dele a todo momento. Ah, porque você não muda esse estilo, troca de carro, né? Então tem homens que falam assim que depois que eu casei, parece que o jeito que eu falo é errado, o jeito que eu, que eu como é errado. Nós mulheres, na tentativa de dar amor para esse homem, a gente quer dar esses conselhos de aprimoramento, mas o homem sente que ele tá como se com um defeito de fábrica, enguiçando, como se ele tivesse errado. Nossa, a mulher tá tentando me consertar, é porque tem algo de errado comigo. Então deixa esse homem ser ele mesmo. Aqui é um exercício muito, que eu acredito que fecha esse capítulo, é um exercício de aceitação com o outro. Eu acredito assim que o homem ele muda, não quando a gente fala para ele mudar, mas sim quando ele se inspira. Ele tem uma mulher do lado dele que inspira ele a evoluir, inspira ele a, às vezes, mudar naturalmente. E eu acredito que nós temos que nos preocupar em aprimorar a gente. Deixe o outro no tempo dele, porque a gente não vai, eu quero que vocês entendam algo muito importante. Não tente mudar um homem que você está conhecendo, e sim se torne aquilo para que você escolha alguém e ressoe com alguém que está na sua mesma frequência, no seu mesmo caminhar, né? Capítulo 3. Esse capítulo aqui é muito importante também. 42. Os homens vão para suas cavernas e as mulheres falam. Uma das maiores diferenças entre homens e mulheres é como eles lidam com o estresse. Os homens se tornam progressivamente concentrados e retraídos, enquanto as mulheres se tornam progressivamente indefesas e emocionalmente envolvidas. Nessas horas, as necessidades de um homem para se sentir bem são diferentes de uma mulher. Ele se sente melhor resolvendo os problemas, enquanto a mulher se sente melhor conversando sobre os problemas. Quando um homem está com um problema, ele normalmente se afasta. E é como se ele entrasse nessa caverna para encontrar a solução. Então, ele precisa do tempo, do distanciamento para ele encontrar a solução para esse problema. E para a mulher é diferente. A mulher gosta de estar junto. Quando ela está passando por um problema, ela fica mais apegada emocionalmente, ela se envolve e ela quer mais proximidade, ela quer falar, ela quer aconchego. Normalmente, um homem, quando ele vai se reaproximar de uma mulher, quando ele vai tomar uma decisão, por exemplo, de pedi-la em namoro, ele dá uma leve afastada, que é como se ele saísse de perto daquela situação para ele, de forma racional, analítica, entender todas as variáveis daquela situação e tomar uma decisão correta para ele não errar. Então, às vezes ele pode ficar, a gente entende, né? Nossa, ele tá frio, ele tá seco. Claro, isso não, a gente não tá falando de homem que tá desinteressado, mas de um homem que estava sempre ali, presente, mandando mensagem. De repente, ele fica ali um pouquinho afastado e volta. Será que eu peço essa mulher em namoro? Qual é o próximo passo que a gente vai dar aqui, né? Então, ele tem um problema ali para resolver. Então, ele tem a tendência a dar uma leve afastada para resolver e depois ele volta. Só que a gente surta nesse momento. Por quê? Porque a gente quer conversar. Quando a gente tem problema, a gente fala sobre o problema, a gente conversa sobre aquilo e a gente quer estar próximo. A gente manda, amiga, tô passando por tal coisa, e fala, e desabafa, e manda textão. Com um homem não funciona dessa forma. É um grande desafio para nós mulheres, né? Porque nós temos a tendência a surtar quando eles vão para essa caverna, a jogar tudo pro alto. Às vezes a gente, né, termina, julga, critica, e aí o que acontece? Ele se afasta mais, porque ao invés de um problema tem dois. E o autor, ele dá um conselho aqui para nós, que é para quando a gente tá passando por esse momento onde o homem tá nessa caverna, evitar aquela coisa de, nossa, você tá frio, você tá estranho, você não me ouve, você não era assim, porque isso vai criar um maior distanciamento. O que a gente pode fazer nesse momento? A gente deixa esse homem, porque a caverna, ela não é uma ausência definitiva. Ela é um leve afastamento, não é uma indiferença. Esse homem, ele tá presente, mas ele dá um leve afastamento. Mas ele volta e ele não muda com você, mas tem esse momento. Aí, a gente pode, o quê? Deixar esse homem
nessa caverna, nesse afastamento. E quando ele voltar, a gente pode expressar, olha, eu senti saudade, eu fiquei preocupada, eu fiquei triste. Quais foram os sentimentos que passaram por você quando ele estava afastado? O que isso provocou em você? E deixa ele saber isso, mas de uma forma natural e de uma forma amorosa, sem que ele se sinta criticado, atacado, julgado, né? Aqui a gente está falando de uma comunicação aberta, uma comunicação sincera e verdadeira. Eu não estou invalidando o que eu estou sentindo. Eu senti saudade, eu senti muito medo de te perder. Expressa isso para ele. E aí deixa que ele fale, olha, estava com um problema no trabalho, posso te pedir uma coisa? Você pode me avisar da próxima vez? Você pode me contar que você está no problema no seu trabalho? Sabe, deixar ele ciente de que esse tempo muitas vezes te gera um desconforto. Claro que se isso for um afastamento em forma de manipulação, um afastamento em forma de frieza, de desinteresse, é outra coisa, que a gente está falando de homens saudáveis, de homens que simplesmente estão ali no teu momento natural, eles passam ali, né, de acordo com 28 dias, eles têm esses momentos de irem para a caverna. E isso acontece com os que a gente está conhecendo, namoro, casamento. E é nesse momento que nós mulheres temos que estar muito forte também na nossa autoestima, de fazer nossas coisas, deixar esse homem. Às vezes pode ser uns momentos que ele precisa ali, sozinho, né? De estar ali naquele... A mulher, ela tem uma coisa de quando vê o homem sozinho, sem fazer nada, a gente já fica ali agoniada querendo dar alguma coisa pro homem fazer. Deixa ele ali sentado um pouco no sofá, vendo a televisão, que é o momento caverna dele, porque ali ele tá desobstruindo, ele tá eliminando esse estresse, porque depois ele volta recarregado para você, recarregado pro relacionamento, porque o homem, ele precisa dessa caverna para aliviar os momentos de estresse. E normalmente essa caverna pode ser umas micro cavernas, né? Depois de um dia de trabalho, ele precisa desses momentos de isolamento, esses momentos de silêncio. Às vezes ele teve um dia cheio de trabalho, então ele precisa de alguns minutos, uma horinha ali que ele chegou, em vez da gente despejar um monte de coisa, um monte de problemas, deixa ele relaxar um pouquinho. E à medida que a gente vê que ele está mais receptivo, relaxou, a gente pode expressar ali um problema por vez, pedir uma solução, expressar também como foi nosso dia. Sinta aquele momento que você também pode compartilhar. E aí você fala assim, posso compartilhar como foi meu dia? Posso te contar uma coisa que aconteceu no meu dia? Porque é importante pra gente contar como foi nosso dia. A gente desobstruir esse estresse contando muitas vezes os perrengues do dia. Não elimina se isolando, e sim contando. A gente precisa ter esse feeling de sentir o time na hora que esse homem saiu da caverna, que você vai perceber que ele tá mais falante, mais sociável, você fala, opa, já liberou aí um pouco de estresse, então já tá mais relaxado. E aí a gente pode, né, desabafar também, para que aí as necessidades tanto do homem de isolamento quanto da mulher de compartilhamento são saciadas. Só essas informações já transformam tanto o nosso relacionamento. Às vezes a gente fala, nossa, ele tá frio com a gente, ai, ele tá seco, aí ele é insensível, sendo que é a forma como ele enxerga o mundo, é a forma como ele melhor tem essa resposta para o mundo. Então, entender sobre isso é uma forma de respeito com o outro, respeito com a gente. E se você gostou desse livro, ele faz parte da minha lista de desapegos de livros de relacionamentos, de comunicação, de posicionamento, que vão te ajudar aí a transformar, já caminhar, transformar seus relacionamentos. Se você quiser comprar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o capítulo 4, 5 e 6. Então, eu te espero no próximo episódio.